noite para você, para todas as pessoas que estão entrando. E vai ser um prazer a gente estar trocando essa ideia maravilhosa, a tua sugestão de falar um pouco da importância, né, da mudança do comportamento e qual é a real significância de você tomar uma atitude. Oh, Deus do céu, como isso é difícil, como é difícil mudar um comportamento, quantas desculpas a gente ouve, quantos sermões e poréns nós temos que ficar aguentando aqui no ouvido, por uma coisa que vai levar para a saúde. Gente do céu, eu quero ouvir de você. O que você acha? O que é essa situação? Dá uma introdução aí, Adolfinho. Renatão, olha só. Esse tema é um tema muito interessante, porque ele bate no ponto inicial onde todo mundo deveria começar, que é na ação, na atitude, né? No movimento. Não, antes do movimento vem o pensamento, sim, tudo bem. Mas eu digo em termos de tomada de ação ou de determinação do que vai se acontecer, eu vou depender da atitude sempre. E a atitude depende de motivo. Eu sou chato com esse negócio, Renato. Você sabe que eu falo disso o tempo inteiro. Mas é porque, cara, não tem jeito. Ninguém faz nada sem motivo. E às vezes eu percebo que está sendo na verdade, eu percebo que está sendo cada vez mais difícil para as pessoas. Isso nos inclui, né, Renato? Nós não nos excluímos disso. Ter claros os motivos que as levam a realizar as coisas. Tanto para o bem quanto para o mal. E eu percebo que quando a gente consegue estabelecer esses motivos de uma forma clara, tanto os motivos que nos levam a errar, quanto os motivos que vão nos mobilizar ao acerto, fica mais fácil tomar essa atitude. Então eu acho, Renatão, que o maior problema hoje, que leva as pessoas a essa vaselina toda que você descreveu, né? É isso, é aquilo e tal, e coisa, e que não chega, é a falta de motivo, Renatão. Falta de motivo claro. Uma não definição de planos e objetivos para a sua vida, né? Eu acho que se trata muito também de hábito, né? Nós estamos sempre... O hábito é uma coisa que foi inventada por alguém superior para tornar a nossa vida mais fácil. Toda vez que você cria um hábito, você criou um caminho neurológico específico envolvendo um certo grupamento de neurônios. Hoje está na moda isso aí. A gente já falava isso em 1989 e 90. Agora ganhou um nome bonito, que é neuroplasticidade. Nada mais é do que juntar neurônios para fazer uma determinada função. Quando você anda de bicicleta, você está fazendo neuroplasticidade. Você está colocando em ação um grupamento neuronal que vai controlar a musculatura dos seus braços, das suas pernas, e vai te ensinar que você vai ter que pedalar, ao mesmo tempo que vai ter que dirigir. Isso vale para a bicicleta, isso vale para o carro, isso vale para a nossa vida de uma forma geral. E para que isso? Hoje, graças a Deus, eu estou dirigindo, ligo o volume do meu rádio, troco de estação e continuo a bater esse carro. Então, facilitou demais a minha vida. Acontece, já vou te passar a palavra, mas acontece que nós estamos usando esse mecanismo, inclusive para o nosso estilo de vida. Então, está muito fácil. Eu tenho uma rotina. Eu como tapioca a tal hora, eu como aveia de manhã, eu como um bolo de chocolate no meio da tarde. Isso está incorporado em minhas rotinas. E se eu não tiver nenhum problema de saúde, ou melhor, se eu não estiver sentindo nada, o problema de saúde provavelmente você vai estar tendo, né? Você não vê motivo para mudar isso. E a mudança é um processo difícil, né, Adolfo? Renata, adorei a ressalva que você fez. Se você não estiver sentindo nada. Porque existe isso, pessoal, muito importante. Você pode estar mal sem perceber e você necessariamente vai estar construindo algo que você ainda não conhece. Que pode ser bom ou ruim.
Então, a sua saúde daqui a 5 anos está sendo construída agora. Boa ou ruim. E isso é importante. Para isso existe o Renato, existe eu. Para avaliar você e conseguir estabelecer consigo o quê? A ideia de chegar lá na frente melhor ou chegar lá na frente lascado. Aí quando você fala, Renato, sobre hábito e estabelecimento de hábito, essa coisa que o nosso cérebro faz de querer poupar energia, que é um comportamento perfeitamente natural, né? Que é uma coisa boa, e que quando a gente estabelece, mudar é difícil mesmo, você tem toda a razão. E é aí que entra tudo que a gente está falando, esse é o tema da gente hoje, né? A mudança do hábito vai depender necessariamente da atitude protagônica, e que para que você tenha essa atitude protagônica, você tem que ter motivos claros, né? Para você conseguir se lançar isso, tem que ter motivos muito claros, né? Perfeito. Você falou uma coisa verdadeira, vai cultivando aí a sua doença. Muitas vezes, quando você está em um determinado local e você vê uma pessoa infartando, quer dizer, naquele momento, o suprimento de sangue para o coração dele em uma das coronárias, ou mais, em uma das coronárias, foi obstruído, foi parado. E isso levou ao infarto agudo do miocárdio. Aquela dor no peito, o indivíduo às vezes vai passar mal, vai cair no chão, vai desmaiar, ou talvez até vai ter uma morte súbita. Agora, todo mundo olha para aquela situação e pensa, nossa, o infarto apareceu. Só que esse infarto, gente, não apareceu naquele momento. Ele foi cultivado ao longo dos anos, com comportamentos inadequados e que não se manifestavam, talvez, com sintomas muito evidentes. Às vezes até o cara tem sintoma, mas ele não valoriza. Talvez porque esteja estressado, porque esteja com uma série de problemas para resolver, então dá aquela dorzinha no braço, ele não liga muito, fala, dei algum mau jeito, e vai continuando. Então, hoje, nós estamos enfrentando um problema muito sério, que é uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de trabalho. Eu vejo pessoas, pega lá, gerente de banco. Gerente de banco era uma coisa maravilhosa. Eu achava o máximo ser gerente de banco, porque o cara tinha um tempo danado, ele ia almoçar com o cliente, pagava a conta, paparicava você para você fazer investimento com ele, aí você investia, quando você pedia um favorzinho, ele te dava mais 3 coisas para você assinar, para você poder, né? Mas olha hoje como está a vida dele. Eu tenho alguns pacientes que trabalham no mercado financeiro. Meu amigo, eles estão ali de workaholic, eles estão ansiosos, eles estão estressados, uma cobrança enorme, porque hoje a concorrência ampliou-se muito. Um mercado que está instável, muita dificuldade financeira. Então, nós estamos vendo isso no nosso celular. Toda hora vem uma coisa, um produto sendo oferecido. Então, o mundo está nervoso. E dentro desse nervoso, nós esquecemos de programar. Nós estamos levando ao barco toca. Mas não, nós precisamos ter algumas definições. Se nós queremos mudar, nós temos que ter algumas definições, alguns objetivos, algum lugar para chegar. Eu adorei o mundo tá nervoso, Renato. Você tem toda a razão, o mundo está nervoso. E eu acredito que isso tem uma relação com o tema que a gente está falando, porque é uma coisa que estava conversando outro dia em outra live, Renato. Tá todo mundo meio sem referência. Sabe? Uma coisa que eu compartilho com você com certeza. Quando a gente era criança, a vida ela tinha um roteiro mais ou menos definido. Então o roteiro era claro, né? Olha, vai ser assim, assim, assim. Tem toda uma sequência, né? Direitinha. E eu vejo hoje, Renato, não tem nada, tem script, mas nada tem roteiro. E isso pode ser visto de uma forma positiva ou negativa, claro, mas eu digo o seguinte: perder o roteiro quando você tinha causa confusão. Não ter um roteiro causa ansiedade. Então eu noto isso hoje, a falta desse norte, a falta dessa referência, ela também é motivo da falta de motivo. Porque veja, quando a gente era pequeno, ser bom era bom apenas pelo fato de ser bom. Você estaria ali, digamos, agradando papai e mamãe, agradando vovó, agradando a professora. Era suficiente para ser bom. Hoje em dia isso não é mais suficiente. Hoje em dia as coisas ganham uma complexidade
que não acho ruim as coisas terem complexidade, mas às vezes algumas complexidades são desnecessárias e não agregam. Exato. Então, isso leva as pessoas a ficarem meio perdidas, né, Renato? A gente fica meio sem referência. As meninas estão perguntando qual é o tema hoje. Fala aí. Eu quero falar exatamente isso. Então, a Flavinha, nós estamos falando hoje sobre a importância do seu envolvimento no processo de mudança. Quer dizer, o protagonista desse processo deve ser você. Eu costumo falar com os meus pacientes o seguinte: o trabalho mais fácil é o do Renato e do Adolfo. Então, nós vamos estabelecer um diagnóstico, nós vamos tentar entender o que está acontecendo, vamos estabelecer o que tem que ser feito, mas quem vai colocar em prática, quem vai chegar em casa e falar, putz, agora eu começo, é o paciente. Então, o trabalho mais difícil será sempre o do paciente, porque ele vai ter que enfrentar, e vai enfrentar, porque eu vejo, acho que você também vê, eles retornam dizendo, doutor, minha mãe está nervosíssima, porque acha que eu estou comendo menos, e tem aquelas mamães que vêm assim, o filho está saudável quando ele está comendo um monte. Então, ela está brincando, o senhor tirou o glúten, eu tirei glúten da minha vida, minha mãe está pé da vida que tirou o glúten, acho que o senhor é doido, né? E, enfim, ou é o marido, né? Eu tenho pacientes que, outro dia chegou um paciente para mim, eu acho que eu já contei isso numa live lá atrás, faz muito tempo, tomei até um susto, é um cara muito querido, ele chegou para mim, ele e a mulher são pacientes, ele não faz nada direito, como sempre, e a mulher sempre faz tudo bonitinho, tudo direitinho, está seguindo a risca, está limpo, É um casal típico. Ele chegou um dia e disse assim, porra, você acabou com o meu casamento. Eu falei, nossa senhora, mas por quê? Você me deixa triste falar um negócio aí. Por que está acabando o casamento? O que houve? Eu tinha uma parceira. Eu ia comer pizza, ela vinha comer pizza comigo. Ia tomar umas 10 cervejas, ela tomava 5, eu tomava 5. Tá tudo certo. Eu ia fazer não sei o quê, pá. Agora é assim, não, porque isso eu não posso. O doutor Renato falou que isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui tem. E aí o que acontece? Imaginem, cada uma de vocês, o seu parceiro dificultando sua vida. Então tem aquela coisa, eu amo o João, e o João não quer que eu faça regime, não quer que eu faça nada, ele ama uma pessoa curpuxa. Ou ele ama uma pessoa doente, ou ele... Enfim, ele não quer acompanhar. Aí a mulher fala assim, não, eu vou mudar. Ela tem que fazer um prato para ela e um prato para ele. Ou vamos pedir no delivery. E aí você vai terceirizar novamente a sua comida. Você não sabe como é que o cara lá do outro lado está fazendo. Não tenho nada contra pedir uma pedida de vez em quando, eu acho maravilhoso. Mas o que a gente defende, eu acho que o Adolfo também defende isso, eu voltei para a cozinha. Eu adoro cozinhar, eu faço meus pratos aqui para todo mundo, adoro. Hoje é o dia que a gente está aqui, eu não estou cozinhando. Mas já deixei lá uma mandioca cozinhando para amanhã, para você ficar fazendo uma mandioca cozidinha, para dar macaxeira, né? Então, gente, o estilo arcaico da nossa sobrevivência, eu, depois em segundo plano Adolfo, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, a gente tinha um outro tipo de vida. De nada. A minha avó, a minha bisavó, tinha um outro tipo de vida. E elas, garanto para você, nem minha avó, nem minha bisavó, que eram magras, elegantes e viveram longevamente, eram ratas de academia, por exemplo. Então, não que eu tenho algo contra ir para a academia, não é isso. Eu estou dizendo que, de repente, agora entende-se que ter saúde é ir para a academia. Aí o cara vai lá, fica malhando, chega em casa, come pão, hambúrguer, quibe, fia, pastel, coxinha. Claro, gente. Então, tomar o controle é o nosso objetivo. Fala aí, pô. Perfeito, Renato. Você tocou num ponto importante mais também, que é o seguinte, você falou aí da academia, do ir à academia. Pessoal, quando a gente fala em atitude, a gente não fala em cumprir tabela. Ações conscientes. Então, uma coisa que eu vejo acontecer também, Renatão, é o seguinte, aquele comportamento de que cumprir a tabela eu tenho que ter o resultado. Então, assim, eu fui à academia, mas aí eu pergunto, você treinou sob orientação de alguém? Você está tendo orientação para saber se esse treino é adequado para você? Isso está sendo avaliado depois? E às vezes não. Porque, na verdade, não há um interesse real, às vezes, em se envolver com o processo. O interesse é apenas dizer assim, olha Deus, eu estou fazendo minha parte, faz a tua aí. Pessoal, não funciona assim, não. Exato. Quando a gente fala em mudar hábito e ser difícil, isso demanda atitude, vontade e motivo,
Isso demanda envolvimento. Então, uma coisa, Renatão, não tem como alguém alcançar alguma coisa para si, especialmente, se não tiver esse grau de envolvimento profundo. Então, eu gosto que as pessoas entendam isso, porque não é como se você estivesse, pessoal, assim, com uma lista de regras. Aí o Renato vai chegar, você vai à consulta com o Renato, aí o Renato te dá uma lista de ações. E você vai cumprir aquelas ações de qualquer jeito, e depois vai cobrar do Renato o resultado. Não funciona desse jeito, pessoal. Fala. Exemplo prático. Paciente, a esposa de um paciente me liga, então nós conversamos longamente, eu atendi o paciente, expliquei, vi todo o perfil metabólico, falei, olha, você está acontecendo isso. Eu deixo muito claro que se ele fizer tudo direitinho, como ocorre com uma relativa frequência com os seus pacientes, eu sei que com os seus também, o cara melhora. Eu tenho diabetes que tirou a insulina, ele ficou só com metformina, ou tirou tudo, tirou insulina, tirou uma droga, uma sulfonilureia, tirou a metformina, ficou sem nada. E aí, quando melhorou a resistência à insulina, melhorou a pressão, tirou o remédio de pressão. Aí eu explico tudo isso. Eu falo, olha, você fazendo as coisas, mas depende de você fazer essas coisas, o protagonismo, gente, você vai poder retirar o remedinho para baixar o colesterol, você vai poder retirar o remédio da pressão. Aí o que aconteceu? O paciente foi embora, passaram algum tempinho, mas muito pouco tempo, a mulher liga e fala assim, muito pouco tempo, algum tempo depois que ele fez exame de controle. O colesterol dele subiu, então esse seu tratamento não serve. Eu falo, meu tratamento não serve mesmo se ele não mudar o estilo de vida. Porque se tirar a simvastatina, se tirar o remédio para baixar a glicemia, e ele não tiver mudado o seu comportamento, muitas vezes o que eu faço? Eu mantenho, aí nos controles a gente começa a retirar. Ou, às vezes, uma diabetes, o camarada começa a ter hipoglicemia quando ele está tomando os remedinhos lá. Então fala, dá uma medidinha, olha, doutor, deu 50, então, tá vendo? Nós estava dando 110, então vamos retirar tal coisa? Tira. E observe mais algum tempo. Mas se não há o protagonismo, a ação efetiva do paciente, esta medicina, eu falo, essa medicina não é para você, você precisa do remédio, você tem que tratar mesmo com remedinho, bonitinho, e esperar ir lá para um lugar que você vai dormir bem gostoso, tranquilo, e pronto. Ninguém nunca mais vai te incomodar, né, Renato? Fala aí, Adolfo. Não, é verdade, é exato. Renatão, a ideia da ação e das consequências, né? Ação e reação, ação e consequências. É muito simples. Só que a gente precisa trazer isso para perto da gente. Então, pessoal, é muito comum você julgar o ato do outro ou observar o que acontece com outra pessoa, né? Mas é difícil, às vezes, você puxar isso para si. E a proposta é puxar isso para si, né? A Cecília está dizendo, os melhores médicos são os que ensinam os pacientes a ter autonomia como você. Obrigado, Cecília, obrigado. Esse ensinar a ter autonomia, pessoal, é uma função fundamental do assistente em saúde. E eu falo do assistente em saúde para que fique claro. Quando a gente está falando em médicos aqui, a gente está falando em profissionais de saúde. Né? Não é só o que tem o título formal de médico. Porque, no fundo, todos somos médicos, pela seção original do termo. Né? Se você assiste uma pessoa no que diz respeito à sua saúde, ali você está praticando a medicina. Né? Então, o nutricionista, o enfermeiro, o educador físico, o psicólogo, eles praticam, cada um dentro da sua área, a medicina. Né? E isso aí é uma coisa, por definição, muito mais antiga do que nós e do que o próprio conselho. Né, Renato? Mas é mudar isso. Então, eu ia falar um negócio, mas... Então, é isso. A gente... Não, é isso, Renato. Passa a palavra para você. É isso mesmo. Te interrompi, não era essa a intenção. Mas assim, não, por exemplo, tudo bem. Hábito é uma coisa muito difícil, gente. É o que o Adolfo começou falando. Eu também tenho dificuldade, ele tem. Todos nós temos, porque o hábito, ele foi feito, é um mecanismo nosso para facilitar a nossa vida, para nos ajudar. Estamos aqui hoje, depois de milhões de anos de evolução, graças ao poder do hábito. Tem até livro com esse nome, O Poder do Hábito. Oh, muito bem.
Agora, nós temos hábitos bons e temos hábitos ruins. Então, muitas vezes, você tem que tentar energizar os seus hábitos bons e desenergizar os hábitos ruins. Isto não é fácil. Isso requer persistência. Para ter persistência, eu tenho que saber onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Então, eu quero realmente ter minha glicemia normalizada. Desde que a gente começou a fazer a cirurgia bariátrica, a gente já percebeu que diabetes não era aquele bicho tipo 2, não era aquele tipo incurável de doença, aquela coisa fatalística, né? Nós percebemos que uma das primeiras coisas que somem antes da perda gigantesca de peso numa cirurgia bariátrica é exatamente o diabetes mellitus. Por quê? Porque o cara, na obrigação, ele não vai conseguir comer tanto quanto ele comia, ele vai ter um pedaço de intestino ressecado, dependendo da técnica, mas basicamente vai ser isso. Ele não vai absorver tanta coisa como ele absorvia, e, de repente, não mais que de repente, o diabetes mellitus desaparece. Então, peraí, não era uma coisa irreversível, progressiva e que ia me matar? Não, não é. E aí, os poucos pacientes, eu digo poucos, eu tenho muitos pacientes, mas são poucos os que conseguem levar esta trilha adiante com muito sacrifício, muito heroísmo. Eu tenho aqueles que mudam, Adolfo, mudam uma série de coisas. Para de comer doce, para de comer pão, massa, aquilo lá. Mas e aí, e a atividade física? Porque são vários pontos que a gente quer trabalhar simultaneamente. Então, você tem que ir devagarinho, devagarinho, vamos por pequenos passos para grandes mudanças. Mudou? Olha, agora a alimentação está razoavelmente boa. E a caminhada? Eu tenho paciente que leva um ano para entender que ele pode fazer uma caminhada pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutinhos, para cuidar da saúde dele. Não pode academia. Tá bom, mas uma caminhadinha, pelo amor de Deus, você não nasceu grudado na terra. Senão, seu nome seria Samambaia. Você não é uma samambaia. Caramba! Nós não nascemos fixados ao solo. Senão eu ia adorar, ia produzir lectina, ia jogar lectina em todo mundo, que é o veneno. Nós somos samambaias, é ótimo. De fato, Renato. Sabe, você falando sobre hábito e falando sobre hábito ser alguma coisa que não sei chegar até aqui, né? De fato, né? Trazendo o pessoal assim, dentro mais da nossa biologia, pessoal, o cérebro gasta muita energia, muita energia. Proporcionalmente, o órgão que mais gasta energia pelo seu volume em relação ao corpo todo. Então, tudo que a gente pode fazer para poupar energia no cérebro é bem-vindo. Os hábitos são isso. Quando a gente automatiza as coisas, a gente usa menos a capacidade do raciocínio, da avaliação, tudo mais, para a gente poder executar. Então, vai ficando cada vez mais automático, como o Renato falou quando ele dirige, que ele pode ali aumentar, diminuir o volume do rádio, ou observar e fazer outras coisas, até conversar com alguém. Então, o hábito é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Por isso também é tão difícil de mudar. E por isso que a gente tem essa dificuldade, porque ele é uma adaptação positiva, né? O Renato falou, a gente tem hábitos bons e hábitos ruins de fato. E mudar os ruins não é nem um pouco fácil. Mas eu aprendi uma vez, Renato, com um grande mestre, né, da área de filosofia e de artes marciais, que a melhor maneira para a gente conseguir combater um mal feito, um comportamento ruim, é estimular a virtude oposta. Então, né, ao invés da gente se preocupar em detonar ou derrubar aquele hábito negativo, a gente se ocupar em cultivar a virtude que se opõe a ele. Eu acho isso uma informação legal para que o pessoal possa refletir e colocar em prática. Por isso, coloquem sempre, pessoal, em prática essa ideia. Vamos cultivar a virtude oposta para poder eliminar ou minimizar, tanto quanto possível, os hábitos que sejam ruins. Né? Isso é bom. Isso vale tudo. Aqui a Bela está falando aí dos sentimentos ruins. É verdade, é um hábito também. Tem pessoas que estão habituadas a pensar negativamente, a ter pensamentos nocivos, de tristeza, de autocompaixão, de piedade. Né? Isso gera uma onda energética muito ruim, que vai mexer com a estrutura das moléculas do seu corpo também. Aí entra uma tal de medicina quântica na jogada. Mas, assim, é a mesma coisa. Tudo isso vai... Gente, o pensamento, a gente ainda não conseguiu entender como é que é esse processo. Mas, assim, o hábito,
ele é um aglomerado de neurônios que vão se somando. Você já viu que quando você começa a andar de bicicleta, você vai chacoalhando para lá e para cá. Isto daí está estimulando o seu sistema nervoso, como o Adolfo falou, e você começa lentamente a agregar mais neurônios que são importantes neste processo do equilíbrio. Tudo isso sob uma coordenação muito complexa do visual, com o cerebelo, com o auditivo, com o sinestésico, com as sensações que você tem. Quer dizer, o guidão te dá um empurrão aqui na mão. Olha quanta coisa envolvida. Olha quanto neurônio está sendo submetido a um estímulo. Então, se o cérebro, como ele falou, é inteligente, o que ele faz? Deixa eu agrupar esse pessoal, porque esse pessoal aqui ele vai usar de novo na próxima. E a cada vez que você vai aprimorando o seu comportamento em cima da bicicleta, vamos continuar falando da bicicleta, é porque você está agregando agora um refinamento do processo. Então, eu já sei me manter mais ou menos equilibrado na bicicleta. Aí você vai virar de um lado com a perna para baixo, você vai aprender a empinar a roda para cima. Cada habilidade que você desenvolve, você agrupa um número maior de neurônios envolvidos nesse processo. De maneira que, assim, aquilo que o pessoal fala, uma vez que aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Pode ficar 15 anos sem andar, você vai pegar uma bicicleta, você sobe. Por quê? O tronco original, claro que vai ficar. Talvez você vai tentar fazer uma empinada ali, vai cair, porque algumas coisas são destruídas nessa rede na medida em que você abandona. Então, você deixou de andar de bicicleta durante 10 anos. Não se atreva a querer fazer empinar, talvez você não tenha mais o domínio que você tinha. E não é porque você ficou velho, não é porque você não tem força no braço, não. Você sabe o caminho, você sabe tudo. Mas o cérebro é inteligente, ele fala, bom, esse neurônio aqui empina a roda, eu não preciso estar mais ligado nele. Ele não está andando de bicicleta, ele não está mais se exibindo para menininha, que eu fazia muito. Estava assim, empinava a roda, falava, o Renato, aí eu ficava todo importante. Isso vale para tudo. Esse mecanismo é a construção de uma rede neural. Essa rede neural, ela pode ser construída e destruída. Totalmente ou parcialmente. Então, é como, imagina uma rede mesmo, que você vai mudando lá o tamanho dos buraquinhos, vou afinar um pouco mais, vou alargar um pouco mais. Isso serve para o comportamento alimentar, isso serve para o comportamento ao longo do dia, da sua cronobiologia, que hora que eu vou dormir. Então, por isso que a gente fala, olha, eu estou tendo uma coisa muito comum, já te passo a bola. É que eu vou lembrando, senão... eu não estou dormindo. Falando, Renato, tá ótimo. Não estou dormindo bem. Gente, mas o senhor, você fez alguma coisa da higiene do sono que nós conversamos? Como é que é, né, doutor? Está deixando uma luz mais suave, tomou um banho para relaxar, tomou um chazinho. Não, um chazinho não tomei. Pelo contrário, tomei um vinhozinho. O vinhozinho dá a impressão que vai te dar sono, mas talvez ele vai te despertar mais tarde. Eu estou fazendo atividade física à noite para ver se eu consigo, porque de dia não dá tempo, mas a atividade física sinaliza o cérebro que é dia. Então, muitas vezes, as pessoas vão até tentando, mas corrigem de forma errada. Ou nem tentam. É o hábito também de acreditar na pílula mágica. Eu vou tomar um dormonide, eu vou tomar um diazepam, eu vou tomar um Rivotril, com todos os efeitos colaterais que eles causam. Ou você pode começar a ter hábitos mais saudáveis, horários melhores, relaxamentos, e outras situações, que nós chamamos de medidas de higiene de sono, já falamos muitas vezes aqui, e você acaba dormindo depois de um tempo. Agora, não é hoje você começou e já vai ter sono e vai levantar amanhã muito bem. Não. É aí que entra o teu protagonismo de entender, bom, eu estou no caminho certo. A receita do bolo foi dada. Eu tenho que fazer esse bolo pelo menos tantos dias para que isso dê tempo de eu agregar cada vez mais neurônios para ele entender. Até isso eu falo, para terminar, Adolfo. Olha, o senhor quando for deitar, é para dormir ou fazer aquilo. Se o senhor vai ler, se o senhor vai ver televisão, não é para ver televisão na cama, além da iluminação, mas entender que a cama pode ser um lugar para ver TV, a cama pode ser um lugar para ler um livro. Não, a cama, você vai condicionar seu cérebro a entender. Quando eu deitar nesse ambiente aqui, eu vou adormecer e vou dormir. Até isso é importante para que você tenha sucesso no ato de dormir. Perdão, Adolfo, falei demais. Fala aí.
Nada, foi sensacional, Renato. E olha, eu acho bom, porque é o seguinte, você falou de uma coisa que eu valorizo muito, que é ritualística. Sim. Querendo ou não, você acabou falando em ritualística. E o que acontece? Pessoal, hoje em dia, na verdade é uma coisa até um pouquinho mais antiga, mas que vem crescendo, um combate à formalidade. Reparem, a formalidade à toa, realmente ela é estúpida, não faz sentido. Mas existem formalidades que têm sentido. Então, por exemplo, você não vai entrar num centro cirúrgico com os braços abertos pulando. Por quê? Porque você vai se bater em alguma coisa, derrubar um equipamento, derrubar um colega, acabar matando o paciente que está em cirurgia. Então, na verdade, tem formalidades que elas são lógicas. Tem uma missa acontecendo, eu não vou entrar falando alto, porque senão eu vou atrapalhar o que está acontecendo ali dentro. As formalidades também servem para, de uma certa maneira, desculpem, licença poética aqui agora, tá? Canalizar ações ou trazer um sentido de ação específica para o local, para o ato, né? Então, assim, quando eu considero, como o Renato colocou, a minha cama é o lugar onde eu durmo, ou faço as coisas, e eu só uso ela para isso, quando eu vou me aproximar dela, eu já sei que é para esses dois tipos de ações. Então, Exato. assim, facilita para o cérebro entender o que eu vou fazer ali e, consequentemente, eu vou acabar fazendo melhor. Gente, isso funciona bem demais. Renato, quando a gente está falando em sono, em higiene do sono, como você disse, a gente já falou muitas vezes, aquela sequência de ações, né? Então, olha só, eu vou chegar e vou escovar, vou tomar um banho, vou escovar os dentes, aí de repente vai fazer lá o skincare, quem gosta, né? E vai botar uma roupa de uma forma específica. Você não bota sua calça jeans e o paletó para deitar na cama para dormir. Então, existem coisas, pessoal, que são realmente interessantes porque elas vão ativando esses registros, que são registros habituais, ou seja, tem relação com o hábito, né? E que vão fazendo tudo meio que se encaixar para chegar naquele ponto. Quando eu falo de sono, Renato, eu insisto com o pessoal, isso está até lá no YouTube, eu estou agora alimentando o canal do YouTube, então quem ainda não foi, pessoal, vai lá dar uma olhada, tá? Eu estou pegando, tem uma live nossa, Renato, lá, eu vou botar, todas as nossas lives vão para lá, que eu estou a cada dia colocando uma, né? Eu falo sempre o seguinte, pessoal, vejam o ato de dormir como um ato. Não pensem em ir dormir como assim, eu vou ser derrubado pelo sono, eu vou capitular diante do cansaço. Não! A gente não fala, Renatão, eu vou dormir. Se eu vou dormir, eu estou praticando ali uma ação. Então vamos estabelecer, né, as regras, vamos estabelecer a rotina e o hábito. É como o Paulão falou aí, ó, uma boa rotina, né, para garantir aquele ato. Não é isso, Renato? Exatamente, gostei. O Paulo falou um negócio muito bom. Hein? Mas é uma coisa interessante, olha só o hábito. Né? Eu questiono muito os pacientes em relação a medicamento. Então eu falo, até tomar medicamento é um hábito. Não que o medicamento não seja bom. Vamos entender uma coisa, gente. Eu vou falar mal do medicamento. Tá? Claro que, dependendo do medicamento, eu faço tirar sim, se eu conseguir, se o paciente entender o caminho, ele vai tirar os medicamentos. Mas olha uma coisa. O top de uma pesquisa científica é um ensaio clínico duplo cego randomizado. O que é isso? Eu vou pegar um remedinho e eu quero saber se esse remedinho que eu inventei ele é bom ou não. Então, o que eu faço? Eu pego um grupo de voluntários e vou pegar esse remedinho e comparar com outro remedinho que tem a mesma cápsula, a mesma cor, o mesmo jeitinho, tudo bonitinho, igual ao remédio original, só que aqui eu tenho o princípio ativo real e aqui eu tenho água com açúcar. Muito bem. Aí eu vou distribuir isso aleatoriamente para esses dois grupos. Pode ter até um terceiro grupo controle. Mas assim, vamos pegar o 5 para não ficar muito complicado. Eu não sei se eu vou dar para o Adolfo um comprimido normal ou uma pílula de açúcar. E o Adolfo também não sabe se ele vai tomar o comprimido normal ou a pílula com açúcar. Porque até, gente, preste atenção, isso é magnífico. Até se eu souber, eu, pesquisador, souber, quem está tomando remédio de verdade, vai interferir no resultado da pesquisa. Então, o que acontece? O que é o famoso efeito placebo? Aquela pessoa
que foi sorteado e não sabe, eu também não sei, que está tomando um pouco de água com açúcar, de repente ela fala assim, gente, que remédio bom é esse? Melhorei! Olha o poder do nosso comprometimento mental. Eu não sei o que é. Eu sei que eu vou melhorar, que é um remédio novo que me disseram que é fantástico. Todas essas informações vão me conduzir a uma cura. E é aí que a gente fala, então, peraí, será que todos os remédios são necessários? Como é que como que você explica a operação placebo? Como é que uma pessoa se cura? O contrário é a mesma coisa. Olha, você tem um câncer, é um câncer extremamente maligno, e olha, nós vamos operar, mas ó, infelizmente nós estamos vendo que operou. Passou um tempinho, olha, era maligno, o negócio está sério, mas conseguimos erradicar tudo. Porém, vimos algumas manchinhas no seu fígado. Pode ser metástase. E aí a coisa piora, porque se for metástase, então aí a gente está com um problema muito mais sério. Só que assim, isso é o colega médico falando, o paciente desesperado ouvindo, e aí o paciente entra em desespero. Meu Deus, eu vou morrer. Isso, fica briguento, começa a ficar ranzinza, medroso, com medo, e morre. E morre. Aí depois, quando vão revisar, já vi isso acontecer, vão revisar, aquelas manchinhas no fim não tinha nada a ver com o tumor, a cirurgia foi muito bem sucedida, havia erradicado totalmente o tumor. Como é que o cara morreu? Ele se matou, porque ele acreditou o que estava sendo dito para ele. Então, olha o poder da nossa mente. Então, vamos traduzir tudo isso num papo de hoje, moçada. Quando você acha que tudo que nós estamos falando lá na consulta, eu, Adolfo, para você, dizendo tem que mudar isso. Se você não acredita nisso, você também não vai impetrar o comportamento necessário para a sua cura. Porque você já está tão acostumado a negacionar as coisas que você não vai tocar adiante. E é aí que entra a palavra linda que o Adolfo falou, de protagonismo. Eu falei, caraca, mano, protagonismo. Porque gente, isso é ser dono do seu nariz. Isso é o que vai te levar para a cura, é o que vai te levar para a felicidade, é o que vai te levar para ganhar muito dinheiro, é o que vai te levar para tudo. Acreditar. Mas não basta só acreditar. Quando você monta a sua vida, você planeja. Vou comprar um carro, vou comprar um meu apartamento. Aliás, depois que eu tiver meu apartamento, eu vou comprar um carro. Depois que eu comprar um carro, talvez eu vá viajar, eu vou guardar um dinheiro, não importa. Planejamento. E na saúde, ninguém faz isso, Adolfo. Ô, Renato, é verdade. A gente vai agindo por demanda, né? Vai agindo por demanda. E olha, eu até entendo, porque, em tese, o nosso corpo é um equipamento autogerido e de autorreparo. E, gente, bem tratado ele é mesmo. O problema é que nós fomos orientados e até induzidos ao longo do tempo, culturalmente, a ter comportamentos que forçam o sistema ao nível que ele não tem como dar conta só. Então, assim, quando a gente traz essas formas de pensar, tá? Essas formas, sei lá, diferentes de pensar, né? Aí, como a Soninha falou, lives filosóficas, né? Pois então, de pensar para vocês, é justamente para que vocês possam se libertar aos poucos desses conceitos errôneos que nós aprendemos desde sempre. Sabe, a gente vai trazer isso tanto no sentido formal quanto informal. Então, por exemplo, a pirâmide alimentar de 77. Aquilo é uma atrocidade com a saúde. Mas ela foi revisada. Continuou ruim. Mas aquilo é uma informação formal, né, de institutos respeitáveis, o que faz com que as pessoas tendam a crer naquilo, respeitáveis, entre aspas, né, a crer naquilo. Da mesma forma, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer, Renato, dentro da área da nutrição. Olha, mas a nutrição também é cultural. Então a gente tem que respeitar as bases culturais. Respeitar as bases culturais nesse sentido, uma caceta. Quando a gente vê que o comportamento é culturalmente deletério para as pessoas,
por que eu vou manter isso? Tá? Vamos pensar, pessoal, há 200 anos atrás era muito comum e cultural não ter esgoto. Então que bacana, né? Vamos tomar água de cocô, Renato? Não vamos. Então, gente, olha, é o que a gente fala. Vamos pensar e vamos trabalhar para cultivar hábitos positivos, construtivos, que nos aproximem de sucesso, de benefício, de felicidade. Para que isso aconteça, há que se aplicar o protagonismo, que o Renato gostou, eu também adoro essa palavra, Renato, protagonismo, né? Que envolve muito, uma coisa que o Renato discorreu muito bem sobre ela, que é a presença. Renatão, você falou muito aí sobre presença e sobre uma palavra que hoje é bonita, né? O pessoal fala muito sobre isso hoje, eu acho legal, que é o tal do mindfulness, né? A presença mental plena, né? E se a gente trabalhar dessa maneira, tudo fica mais fácil, tudo fica alcançável, e aí sim, a mudança dos hábitos, ela pode ser feita, né? Tem que ser a viessa, né? Segue as orientações, mas em presença plena. Perfeito. Gente, é tudo um calendário de harmonização, tudo é harmônico. O universo é harmônico, a vida é a coisa mais linda do mundo. Nós estamos aqui conversando, mas, ó, eu falo, quem tem paciente meu aí, eu sei que ele sabe que eu falo isso. Vamos imaginar uma situação curiosa. Olha, eu estou comendo muito pão, muita massa, muito bolo, então estou gerando muito açúcar. Esse muito açúcar já começa a me estragar lá no começo. Mas tudo isso programado, o corpo já tem essa programação embutida ali, é o comportamento dele. Quando chega esse mundaréu de açúcar, a primeira coisa que ocorre é uma fermentação danada, e quando eu fermento o açúcar, eu viro álcool, e de continuar a fermentação, eu viro ácido. Então já começa a mudar a coisa, que um duodeno, por exemplo, que tinha que ser mais alcalino, ele começa a se tornar mais ácido. Bom, mas tá aí tudo bem. Aí favorece o quê? Desbiose. Favorece a desbiose, que enche o teu intestino de gente do mal. O que é desbiose? É o desequilíbrio do pessoal do bem, do pessoal do mal, do pessoal do nada a ver, que fica ali, a vida na... Então, esse desequilíbrio, olha uma ação levando a outra, tudo coordenado, tudo bonitinho. Aí tem a permeabilidade intestinal se afeta, começa a entrar uma série. Agora, quando lá no sangue começa a aumentar a glicose, só para vocês entenderem, que eu acho que isso cabe bonitinho, não é aula de bioquímica, mas cabe bonitinho para vocês entenderem onde a gente quer chegar no comportamento. Aumenta a glicose, aumenta a insulina. Se isso é todo dia, a insulina vive com esse sentimento alto. A insulina não está conseguindo enfiar todo esse açúcar que você está comendo, ninguém come como açúcar, lá para dentro do seu corpo. E a insulina faz o quê? Pelo amor de Deus, vai lá para o fígado e fala, fígado, pelo amor de Deus, esse cara está me matando, esse cara não está entendendo, esse ignorante, esse... Ele está comendo muito açúcar, pelo amor de Deus. Me ajuda, o que você pode fazer? O fígado vai ativar uma via metabólica, lipogênese, ou, graças à insulina, cutucar lá, ele pega esse mundaréu de açúcar, certo? Vai ficar no fígado. Depois começa a acumular tanto lá, e o corpo começa a emitir VLDL para todo lado. Olha que coisa maluca que é isso. Mas já está tudo sincronizado. Foi graças a isso, que hoje a gente acha que é um processo patológico, que a gente sobreviveu, sabe? Porque a gente tinha carência, tinha abundância, comia, acontecia tudo isso que eu falei agora. Depois, até achar um próximo lugar com comida bastante, você ia consumir tudo que você armazenou. E aí o processo começou a ter outro lugar cheio de comida. Isso foi uma maravilha. Gente, o que acontece com o corpo nesse processo todo, você veja que tem vários caminhos já pré-sincronizados. Cara, é um computador maravilhoso. Eu não sei quem inventou esse negócio, mas é maravilhoso. Está tudo programado. O pensamento, o comportamento, o hábito é a mesma coisa. É uma programação. Mas não é irreversível. Existem coisas. A aplicação de uma proteína é irreversível. Isso não tem jeito. Mas você pode melhorar, porque o teu corpo também foi programado para pegar, por exemplo, aquela hemoglobina glicada que cresceu absurdamente, vai ser destruída em 90, 120 dias e vai gerar uma nova hemoglobina. Então, se você melhorar a sua alimentação em 90, 120 dias, você já vai estar produzindo hemoglobina e uma hemoglobina glicada menor. Olha que coisa linda, gente! Então, qual é o gancho que eu ou o Adolfo tem que pegar
para convencer a você a se amar um pouco mais, gostar um pouco mais de você, você mude o seu estilo de vida, para que você mude os seus hábitos, para que você cuide dessa pessoa que é a pessoa mais importante do planeta para você. Não é sua mãe, não é seu pai, nem é Deus, é você mesmo. Como é que faz, Adolfo? Renato, você tocou na pergunta do milhão, né? Você tocou na pergunta do milhão. Que você veja, eu sempre acredito que isso passa pelo processo de tomada de consciência. Existe uma coisa, pessoal, que é muito ruim, que é o egoísmo. Mas existe uma coisa que pode ser boa dentro de um determinado limite, que seria um egocentrismo. Então, você olhar para si e perceber que você está no centro dos seus próprios processos. Nós também temos uma cultura, Renato, que nos leva muito a nos preterir. Então, a nossa cultura é sempre antes o outro, antes outro do que eu. E isso parece altruísta, pessoal, parece generoso, né, Renato? Mas isso não é. E por que isso não é? Porque eu não tenho como fazer pelo outro se eu não tenho o que oferecer, se eu não estou bem, se eu não tenho como me colocar de uma forma a ajudá-lo. Então, eu preciso estar minimamente bem para poder ajudar outra pessoa a estar bem. E esse comportamento envolve um outro aspecto que falha na nossa cultura, que é o aspecto de mérito, né? Então, eu preciso de mérito no que eu faço, no que eu consigo, alcanço, para eu poder ter as coisas, ou realizar as coisas, e para que eu possa ajudar o outro. Então, Renatão, eu acho que passa muito por essa tomada de consciência. E tem as questões da libido, que eu sempre falo, né, que mobilizam a gente. Porque, turma, tem um negócio que a gente não pode esquecer. O ser humano é um ser em construção. Eu gosto de dizer que nós trabalhamos para nos tornar seres humanos, né? Dentro de algumas chaves filosóficas aí que já estudei e aprendi com alguns mestres no passado, nós trabalhamos neste sentido. Então, nós estamos nos transformando, nos formando humanos. Quando a gente vem para a questão da psique, isso é mais verdade ainda. Porque nossos processos mentais, eles são em torno de 8 a 10% não animais. E 90 a 92% animais. Então, por exemplo, é muito fácil, Renato, alguém se cuidar se é ofendido no sentido mais primal. Então, por exemplo, você faz um esforço enorme para se livrar de uma dor. Você faz um esforço enorme para se livrar da fome, né? Você faz um esforço enorme para evitar a morte. E isso são questões primais. Quando a gente não consegue identificar aspectos primais no que a gente busca, é mais difícil. Talvez até não seja possível, porque você não identifica ali algo que mobilize o seu animal. Eu insisto nisso, Renato, porque a gente busca sempre o quê? A gente busca comer, a gente busca repouso em segurança, a gente busca se posicionar bem diante dos pares e a gente busca prevenir a morte e a incapacitação. São os 4 pontos da nossa libido, né? Dos nossos anseios. Que libido, pessoal, não é só vontade de transar, não, tá? Libido é vontade de realizar, de estar presente no mundo, na vida, tesão pela vida, né? Então, eu acredito muito nisso, Renato. Passa por essa tomada de consciência, percepção e entendimento desses aspectos que permeiam a sua vida, e a partir daí a determinação de para onde você vai. Né? Como a gente vive, só para eu fechar agora, como a gente vive muito, como o Gustavão está falando aqui, ó, o Gustavão falou, a sociedade tem ensinado as pessoas a permanecerem automáticas. Isso é a pior das desgraças, enquanto a cura caminha na presença e para dentro. A sociedade adoece no automatismo, dando atenção ao externo, de fato. Então, a gente precisa, justamente, sair do automático, perceber as coisas, para daí, então, começar a tomar essas decisões. E aí cai uma última frase que eu vou dizer, Renatão, que é o seguinte: há que se ter curiosidade, pessoal. Onde morreu a curiosidade, morreu também a humanidade. É por aí, Renato, por aí. Eu me alonguei um pouquinho, mas é por aí. Esse assunto é tão gostoso
A gente nem percebeu, já está quase no fim da live já. Olha só como é que é quando a gente Eita, faz. Renata, verdade. A gente só tem mais 8 minutinhos. Mas tá bom, eu acho que o importante, o caminho que a gente quer passar para vocês, é o seguinte: o hábito, ele pode ser destruído, ele pode ser modificado. Não vou falar destruído, ele pode ser modificado? Pode. Ele pode ser modificado a teu favor. Lembrar sempre que o brasileiro ainda não tem esta visão, mas nós precisamos começar a olhar para nós no momento que a gente se sente bem. Então, eu fazendo uma consulta preventiva, eu vou começar a descobrir coisas no seu princípio, né? Então, eu posso muito mais facilmente curar essa coisa no princípio do que ela avançada lá para frente. Então, ter o hábito inicial de se cuidar e se prevenir já é uma coisa que é importantíssimo. Hoje eu estava atendi um paciente, até está aqui com um parente dele que está aqui assistindo a live, e estamos lá vendo, ele está com uma tiroidite Hashimoto. Então, veja só que legal, uma consulta onde ele já passou por vários outros colegas, e hoje ele descobriu que estava com tiroidite Hashimoto. Mas provavelmente numa fase talvez ainda muito inicial. Talvez o consertar isso deixe ele normal outra vez. Então, quando você começa a entender, e o médico não está sendo chato quando ele está te pedindo isso aqui, mas você precisa ser o protagonista. Essa palavra eu adorei, vou falar amanhã o dia inteiro no consultório. Protagonista, tem que ser o protagonista. Protagoniza tudo, até do cocô. Vai fazer cocô, você é o protagonista daquele tocão que você está colocando. Mas o protagonista, né, você tem que cuidar de você tem que cuidar da sua biologia, você tem que cuidar de tudo teu, porque você é importante. As pessoas hoje estão vivendo mundos alienados, eu lamento ver isso. As pessoas hoje, eu conheço pessoas que tiram foto com Mercedes e não tem Mercedes, não é dele, é Mercedes. Então, isso não vai levar a nada. Agora, você mostrar que você tomava Coca-Cola e agora está tomando uma aguinha, puta, que legal. Ah, mas não tem graça, não dá para soltar um arroto gostoso, não tem problema, mas toma aguinha que é mais saudável. Então, toma água com gás, Renato. Aí você, no pequeno passo, dia após dia, você vai conseguir grandes vitórias. Esse eu acho que é o recado maior que eu queria, quando eu entendi o que o Adolfo queria falar, que eu queria passar. Então, eu já encerro, já passo para o Adolfo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos já no finalzinho da live. Mas o importante é o que eu costumo dizer. Cuide de você. Seja o criador da tua história. Né? Para não falar protagonista novamente, mas o criador da tua história. Escreva uma história maravilhosa. E essa história maravilhosa é você que tem que contar. Não é o doutor Adolfo, não é o doutor Renato. Não é o suplemento que o Adolfo dá, que o Renato dá. Não é nada disso. Eles vão ajudar. O suplemento é uma amuleta. Nós estamos dando para você o que você não tem agora, para que você, ao mudar, você passe a ter. E aí vai ter aquele suplemento que você vai tomar, talvez, pelo resto da vida. Hoje eu falo para o meu paciente, na vitamina D você vai tomar o resto da vida, pelo menos enquanto você for meu paciente. Tem vitamina que você não precisa tomar o tempo todo, você vai controlar. Você controla que está tudo bem, você tira, você fala, olha, agora está comendo bem, você está se alimentando melhor, a pessoa já se sente revitalizada, etc, 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 etc. Cuidem de você. Muito obrigado por todos estarem aqui. O Adolfo faz o fechamento. Eu adorei essa live de hoje. Adorei a palavra protagonista, que faz tempo que eu não falava, mas então hoje eu falei um monte de protagonista. Vou dormir e sonhar com ela. Renato, você é uma figura. Olha, eu tenho que agradecer também, porque eu concordo aí com a Vera, concordo com o pessoal. Quando a gente faz essas lives, Renatão, onde a gente entra nessas discussões, vamos chamar de filosóficas, né? Porque a gente está aí, de fato, amando o saber, né? Amando a busca pelo conhecer, pelo entendimento. Eu fico feliz também, tá? E acredito que todos nós crescemos quando a gente tem esses momentos de troca assim. Então a gente nunca sai dessas lives igual. Oi? Só esqueci de falar uma coisa que eu vi agora, alguém falou aí, e desejo a todos, porque agora a gente só vai se ver semana que vem, provavelmente, então desejo a todos um Feliz Natal, muito bom, bem curtido. Bom. Continua. É isso. Então, a gente nunca sai dessas lives igual.
né? Eu vejo que todos nós crescemos. Então é um momento muito feliz para mim. Eu agradeço a você mais uma vez, Renato, por essas oportunidades da gente estar junto fazendo essas lives. E vamos continuar sem parar, e é assim mesmo que vai ser, tá? E também desejando um Feliz Natal a você, meu amigo, e a todos vocês que estão assistindo a gente, que agora a gente só se vê semana que vem. Estejam todos aí, sintam-se abraçados e aproveitem com suas famílias, né? Da forma que vocês acharem melhor. Esse momento, que é um momento também de reflexão, né? Por que não dizer, Renato, um momento de morte e renascimento, né? De uma certa maneira também, porque os fins são reinícios, né? Aí já falando um pouco mais do fim de ano também, né? E é isso. Desejo a vocês todos muita felicidade, muita tranquilidade, muita alegria, né? Cuidado com os excessos alimentares e até semana que vem. Não é isso mesmo, Renatão? Obrigado. Feliz Natal para você também, Adolfão. Um Natal maravilhoso para todos vocês. Muita paz, muita esperança. Vamos pedir para o Papai Noel um presente bem bacana para a humanidade, para todos nós. O mundo está crítico, o mundo está maluco, o mundo está quase em beira de explosão. A gente precisa começar a trazer a paz do nosso coração para fora, para que todo mundo possa se emocionar e querer mudar o mundo. Obrigado, obrigado mesmo por você. Boa noite a todos, gente. Boa noite, pessoal. Um beijo grandão. Tchau, tchau.